descerá. Rei dos reis, pode entrar. Queremos teu poder, aqui queremos ver. Tua glória descerá. Rei dos reis, pode entrar. Nesse azeite arderá. Essa chama é tão alta, tudo brilhará. Há um rio maior que a vida, nesse rio vou mergulhar. Aonde nós congregamos, chuva e fogo reinará. Queremos teu poder, aqui queremos ver. Tua glória descerá. Rei dos reis, pode entrar. Queremos teu poder, aqui queremos ver. Tua glória descerá. Rei dos reis, pode entrar. Queremos teu poder, aqui queremos ver. Tua glória descerá. Rei dos reis, pode entrar. Queremos teu poder, aqui queremos ver. Tua glória descerá. Rei dos reis, pode entrar. Santo, 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 tu és. Yeah, Santo, 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 tu és. Santo, 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 tu és. Queremos teu poder, aqui queremos ver. Tua glória descerá. Rei dos reis, pode entrar. Queremos teu poder, aqui queremos ver. Tua glória descerá. Rei dos reis, pode entrar. Em Lucas 1:35 diz: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo, Filho de Deus. Apocalipse 4:8 diz: cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas, que estavam cobertas de olhos dos 2 lados, e dia e noite não paravam de cantar assim: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era e o que há de vir. Cante, Santo!
Santo é o nome de Jesus. Nós vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nome do Senhor. Mais uma quarta de clamor pelas nossas famílias. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Salmos 145. Glórias ao nome de Jesus. Salmos 145. Santo é o nome do Senhor. Amém? Quem for encontrando pode se colocar de pé. Glórias a Deus. Amém? Vamos ler então. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a sua grandeza insondável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da sua majestade e das tuas obras maravilhosas. Se falará da força dos teus feitos terríveis e contarei a sua grandeza. Proferirão abundantemente a memória da sua grande bondade e cantarão a sua justiça. Misericordioso e compassível é o Senhor, tardio em irar-se e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do seu reino e relatarão o seu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do seu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura em todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dá o seu mantimento a seu tempo. Abres a sua mão e fartas os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome, pelos séculos dos séculos e para sempre. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Então esse salmo aqui é um salmo que revela, queridos, a bondade, a grandeza, revela como Deus, Ele é um Deus magnífico, um Deus supremo, um Deus poderoso. E a palavra do Senhor aqui no 18 fala, que Ele está perto de todos aqueles que o invocam. Todos aqueles que o buscam em verdade, Ele está perto para poder ouvir o clamor e conceder aquilo que nós clamamos com fé, clamamos com ousadia de entrar diante do trono dEle. Então essa noite é uma noite que você pode ter liberdade de acesso ao seu Pai, liberdade de acesso a Deus, esse Deus poderoso. É uma noite que você pode abrir o seu coração, você pode declarar que Ele é grande, que Ele vive, que Ele reina, e que você pode declarar com seus lábios que o Senhor é aquele que, mesmo caído, tem poder para te levantar e te colocar de pé. E essa noite é a noite de você estar de pé na presença do Senhor. Não importa a situação que você chegou aqui, querido, hoje é a noite de se levantar e ficar de boca bem aberta e declarando e invocando o nome do Senhor e dizendo que Ele é o seu Deus. Amém? Então vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela oportunidade, Deus, de estar na sua casa. Pai, nós queremos bendizer ao seu nome, Deus, declarar que o Senhor é o nosso Deus, declarar que o Senhor é digno, Pai, de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de exaltação, Pai, digno, Pai, de ser, Pai, assentado, Pai, levantado um grande trono ao Senhor, Pai. Então nós queremos levantar um trono de louvor ao Senhor, nós queremos declarar, Pai, que o Senhor é o Rei dos nossos corações, nós queremos abrir os nossos lábios, Pai, e dizer que nós estamos te invocando, porque sabemos que o Senhor está perto de nós essa noite. Então em nome de Jesus, Pai,
Se alguém entrou aqui com o coração, Senhor, entristecido, se alguém entrou aqui, Senhor, cabisbaixo, Pai, que o Senhor venha levantar o teu filho, levantar a tua filha, Pai, trazer novidade de vida, Pai. Trazer, Senhor, renovo, Pai. Trazer ânimo, Senhor. Trazer alegria, Senhor. Trazer a paz que só o Senhor tem para nos dar. Recebe, Pai, cada adoração essa noite. É o que eu oro em nome de Jesus. Paz, igreja. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, que tudo pode, que tudo é. E a palavra que o pastor acabou de ler, falando sobre a bondade do Senhor, é sobre isso que nós vamos cantar nessa noite. Declarar essa bondade do Senhor, declarar essa fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, né, sobre as nossas famílias, porque nós estamos, né, hoje no último culto da família, e eu sei que cada um de nós tem tantas coisas para agradecer ao Senhor, né? Cada um de nós tem tantas coisas, tantas maravilhas que o Senhor tem operado, que o Senhor tem feito em nossa casa, que o Senhor tem feito em nossas vidas, e é motivo de nós verdadeiramente, como disse o pastor aqui, de abrirmos as nossas bocas, né? E com os nossos lábios podermos declarar a fidelidade do Senhor, podermos declarar a bondade do Senhor, as maravilhas que o Senhor tem operado em nós e através de nós. E eu gosto muito do Salmo 23, quando fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E Ele nos faz repousar em pastos verdejantes e leva-nos para junto das águas de descanso. E refrigera nossa alma e guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E o versículo 6 vai dizer que a bondade e a misericórdia certamente nos seguirão todos os dias de nossas vidas, e podemos habitar na casa do Senhor para todos sempre. Louvado seja o nome de Jesus. E essa palavra é muito poderosa, porque quando eu leio essa palavra, sempre que eu leio, eu entendo que o Senhor, Ele é, que o Senhor, Ele declara que Ele é, e Ele está. E se o Senhor é, e se o Senhor está, Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite para receber a nossa adoração, para receber o nosso louvor, para receber a gratidão do nosso coração. E se o teu coração nesta noite é grato ao Senhor, e se verdadeiramente Ele é o teu pastor e que nada tem faltado a você, que você possa adorar conosco nessa noite. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim.
Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu adoro, ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu, Senhor. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Declare mais uma vez. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Glória a Jesus. Tu és fiel para sempre, Deus. Tu és fiel para sempre, por isso nós cantaremos a misericórdia do Senhor. Continuaremos cantando a bondade do Senhor. Essa bondade que nos guia. Essa bondade e misericórdia que sempre estarão nos guiando. Que sempre estará conosco. A bondade e a misericórdia do Senhor. Por mais que venhamos andar distante, Ele vai estar conosco. Essa bondade vai nos acompanhar. A bondade vai estar conosco sempre. E é tão bom, e é tão maravilhoso podermos saber que a bondade do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E que iremos habitar na casa do Senhor para todo sempre. O Salmo 34 também vai dizer: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Quando nós provamos dessa bondade de Deus, quando nós provamos da fidelidade do Senhor, não tem para onde nós irmos, a não ser para os braços do Senhor, a não ser para o colo do Senhor, porque nós entendemos que nós temos a Ele, que nós temos a bondade dEle, que nós temos a misericórdia, a fidelidade dEle, todos os dias das nossas vidas. Aleluia.
Glória a Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Mesmo quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Aleluia. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na, literalmente, bondade de Deus. Aleluia! És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, és fiel em todo tempo. Aleluia! Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Você pode adorar. Você pode dizer que Ele é fiel em todo tempo na sua vida, na sua casa. Você pode adorá-lo ao Senhor, dizer palavras que alegram o coração do Pai. Tu és bom o tempo todo, Jesus. Tu és maravilhoso, Tu és único, Tu és suficiente para nós. Oh, que bondade maravilhosa que nos segue por trás e por diante. Que bondade maravilhosa que nos envolve em Ti. Que bondade tão poderosa, Deus. Só o Senhor tem para nos oferecer. Só o Senhor tem para nos dar. Aleluia. E nos rendemos ao Teu querer nessa noite. Nos rendemos a Ti. Nos rendemos, nos entregamos. Nos prostramos porque Tu és bom, para sempre. Tu és e serás bom o suficiente para nós. Aleluias. És fiel em todo tempo,
bondade de Deus. Declare mais uma vez. Oh, és fiel em todo tempo, em todo tempo. Todo tempo tu és Tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei, cantarei a bondade de Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aclamamos a Ti nessa noite, pois és maravilhoso, Deus. És maravilhoso. Glória a Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas. Ele é o nosso consolo, Ele é o nosso abrigo. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes
te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas a mim. Aleluia. As tuas promessas são incomparáveis, Deus. As promessas do Senhor são incomparáveis. Elas são tão grandes. Elas são tão grandes, e os pensamentos que o Senhor tem sobre nós, eles são pensamentos de paz e são pensamentos tão altos que nós não conseguimos atingir, nós não conseguimos compreender. E nós muitas das vezes nos aquietamos, ficamos inquietos, porque muitas das vezes nós não entendemos e não compreendemos sobre as promessas do Senhor para nós. Mas o Senhor, Ele tem promessas para cada um de nós, e elas são incomparáveis. Elas são incomparáveis. E eu quero cantar mais uma vez com você. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. A palavra do Senhor diz que todo joelho irá se dobrar e toda língua irá confessar que Ele é o Senhor. Vai chegar o dia que toda a terra irá se dobrar diante dessa presença. Que todo joelho irá se dobrar e toda língua irá confessar que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Quero convidar você a declarar mais uma vez. Aclame. Aclame ao Senhor toda a terra Aleluia, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Gostaria de convidar os irmãos para que abrissem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos ler o versículo 35. No período do louvor foi falado muito de fidelidade, e agora é o nosso momento de prostrarmos a nossa fidelidade ao nosso Deus com nossos dízimos e nossas ofertas.
Amém? A palavra de Deus diz assim: em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Amém? Interessante que, lendo esse texto, me remeteu a algumas coisas do nosso cotidiano. Não sei os irmãos, mas geralmente quando nós temos o hábito de ajudar aquelas pessoas que precisam, os mais necessitados, o nosso coração, ele traz uma sensação diferente, uma alegria diferente. E quando Jesus falou isso aqui, ele estava querendo remeter a esse sentimento, que é mais alegre quem dá do que quem recebe. Receber é bom, mas dar é melhor ainda. E por que eu trouxe essa palavra para os dízimos e para as ofertas? Porque os dízimos e as ofertas servem para o mantimento da casa do Senhor, mas também serve para nós alcançarmos outras vidas. Trazendo os dízimos e as ofertas, nós conseguimos alcançar aqueles que são mais necessitados, alcançar aqueles que precisam de ouvir a palavra do Senhor, aqueles que precisam de sentir o toque do Espírito Santo. Eu queria convidar os irmãos nessa noite que colocassem em suas mãos seus dízimos e as suas ofertas com esse pensamento de que os dízimos e as ofertas não são apenas para manter a luz, manter o ar-condicionado, manter as coisas em ordem, uma cadeira confortável, mas que os dízimos e as ofertas indiretamente é um ato missionário seu para alcançar outras almas para o reino de Deus. Amém? Levante os dízimos e as ofertas. Aqueles que sentirem no coração e não tiverem dinheiro em espécie, nós temos o Pix, temos o PicPay da igreja, temos as maquininhas ali atrás, só levantar a sua mão que um diácono vai até você. Amém? Fiquem à vontade, você está na casa do seu Pai, não se acanhe. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nesta hora, Senhor, eu quero colocar diante da Tua presença os dízimos e as ofertas dos Teus filhos, Pai. Senhor Deus, aqueles que estão entregando, Senhor, o melhor que eles têm diante da Tua presença, Pai, que o Senhor venha multiplicar, Pai, que o Senhor venha manter, Senhor Deus, os celeiros, Pai, dos Teus filhos cheios, Pai. Senhor Deus, guarda, livra os Teus filhos, Pai, e abençoa, Pai, não somente a vida financeira dos Teus filhos, mas também a vida espiritual, Pai. Senhor Deus, aqueles que não possuem, Pai, mas sentem no Teu coração o desejo de entregar, Senhor Deus, o melhor que eles têm na Tua presença, Pai, que o Senhor venha trabalhar, Senhor Deus, na vida dos Teus filhos, para que eles possam ter recursos, ter condições, Pai. Entregamos, Senhor Deus, em Tua presença, Senhor, os dízimos e as ofertas da Tua igreja, Pai, para louvor, honra e glória, e adorarmos ao Teu nome, Pai, e mostrar, Pai, que até nesta área nós somos fiéis a Ti, Senhor. Obrigado por tudo, Pai, no nome de Jesus, amém. Podem trazer os dízimos e as ofertas aqui à frente. Resplandece em nós, podemos ver o Seu poder. Pedimos e Tu nos responde. Responde agora o nosso clamor. Te adoramos, ó Espírito de Deus. E o Seu tabernáculo seja aqui em nosso meio. Te adoramos, ó Espírito de Deus. Espírito Santo, que o Seu tabernáculo seja aqui em nosso meio, em nosso meio. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Queria que você se colocasse de pé agora, estendesse as mãos aqui sobre a vida da Albiane.
com muita alegria, irmãos, que eu estou aqui nesse altar, podendo passar essa oportunidade para o Biane, né? Está de volta a esta casa, ela e sua família. E Deus sabe, né? O quanto Ele usou ela aqui e o quanto Ele ainda irá usá-la. Amém? Então, em nome de Jesus, libere uma palavra de bênção, libere uma palavra profética sobre a vida dela. Porque na medida que ela for abençoada nessa noite, nós seremos abençoados pela palavra que Deus colocou no coração dela. Então, em nome de Jesus, profetiza sobre a vida dela, sobre a família, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer muito por essa oportunidade de orar pela vida da tua filha, de agradecer ao Senhor, ó Deus, por ela estar aqui conosco. Pai, que o Senhor venha abençoá-la de uma forma extraordinária, que o Senhor venha, ó Deus, derramar uma unção, ó Deus, Pai, de renovo, Pai, que essa unção venha transbordar a vida da tua filha e nos alcançar nessa noite. Pai, eu quero abençoar a família dela, os filhos, o esposo, os negócios. Pai, quero abençoar, ó Deus, o ministério da tua filha, e que o Senhor venha usá-la, Senhor, de uma forma, Senhor, nova, algo novo que o Senhor, ó Deus, um Deus que pode todas as coisas, um Deus da novidade pode trazer para nós, e através dessa palavra sermos abençoados nessa noite. Pai, eu libero essa palavra de bênção sobre a vida da tua filha, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Que alegria estar aqui de volta. Eu sou muito grata a Deus, ao pastor. Estou muito nervosa, mas não é sobre mim, é sobre Ele. E eu também estou totalmente dependente dEle. Eu queria que vocês se colocassem de pé em reverência à palavra de Deus e abrissem a Bíblia de vocês comigo, no livro de 2 Samuel, capítulo 6. É tão interessante que quando o pastor passou a escala, eu fui orar ao Senhor, buscar qual seria a palavra que Ele queria que eu trouxesse. E o Senhor tinha me dado uma palavra. E quarta-feira passada o Jefferson começou a ministrar um pouco dessa palavra. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. É para eu mudar a palavra, é para eu permanecer, é para dar continuidade. E o Senhor falou, é para dar continuidade, né? Porque a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Ela é eficaz em nós. Então, nessa noite, nós vamos continuar falando sobre a presença de Deus. A importância da presença de Deus na nossa família. Hoje é o último culto direcionado especificamente para a família, né? Claro que nós vamos continuar trabalhando como igreja, mas o Senhor falou comigo a importância. E quando o pastor coloca lá o convite, talvez muitos possam achar até um apelo, a forma que ele coloca, né? A sua família está correndo risco, né? Mas não é, essa é a realidade dos dias atuais. É a verdade dos dias atuais, não é para te encorajar a vir para a igreja, não é para te colocar realmente um medo, é para que nós como igreja entenda que a nossa família realmente corre risco. E a única arma potente em nossas vidas para aniquilar todo o dardo inflamado do maligno continua sendo a presença de Deus. Amém? O versículo 9 do capítulo 6 de 2 Samuel diz assim: Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom, tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria e fez subir a arca de Deus à casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Pai, nós te glorificamos por esta palavra, pela leitura da tua palavra, Senhor.
Nós abrimos agora, Senhor, o nosso coração como essa terra fértil para receber, Senhor, a Tua semente. Pai, faça assim como o Senhor quiser. O Senhor continua tendo liberdade nesse ambiente, Pai. O Senhor continua tendo liberdade para restaurar, curar, salvar e transformar, Pai. Nós apresentamos, Senhor, a nossa vida a Ti, Pai, como vidas que necessitam ser regadas pela palavra do Senhor. Por isso, Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas sejam Tuas palavras. Senhor, nós repreendemos todo espírito que tentar se mover nesse ambiente que não provê de Ti, Pai. Nós repreendemos, ó Pai, toda distração, Pai. Ó Deus, toda dureza do coração, Pai. Mas que neste momento, ó Pai, o nosso coração possa estar disposto a receber aquilo que o Senhor quer liberar sobre nós, Pai. Que possamos sair daqui abençoados, renovados, restaurados, reavivados e animados pelo poder que há na Tua palavra, Jesus. E assim nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Essa passagem vai falar um pouco quando Davi manda buscar a arca do Senhor. E ali Davi manda buscar de uma maneira incorreta, como a arca deveria ser traga de volta para a cidade de Davi. E no meio do caminho, eu vou encurtar a história, no meio do caminho acontece que os bois tropeçam e Uzá lança a mão sobre a arca, e por causa da irreverência de Uzá, Deus vai e mata ele. Mas aí Davi, ele fica com medo, ele teme em dar continuidade e levar a arca, ele já não sabe mais como fazer para subir a arca. Então, quando eles estão passando ali na beira de Nacon, eles decidem deixar a arca ali na casa de Obed-edom. E a palavra do Senhor fala que Obed-edom e a sua casa foi abençoada durante 3 meses. Eu estava estudando e me colocando nessa palavra, porque vai falar sobre a presença do Senhor. E como nós começamos a falar, a família, ela é um projeto peculiar de Deus, ela é um propósito de Deus. É desejo do coração de Deus manter o plano original que Ele tem para a família. Mas Satanás, ele vem tentando deturpar esse plano, ele vem tentando destruir o plano original de Deus para a nossa família, para a família, né, a instituição de Deus aqui na terra. E Deus, quando Ele forma a família, Ele estabelece princípios para que essa família viva, para que essa família se mantenha. Ele estabelece valores. E o mundo vem tentando roubar esses valores, roubar esses princípios. Às vezes, muitas das vezes, o princípio ético, o princípio moral e espiritual da nossa casa. Então, Satanás, ele trabalha apressadamente em tentar distorcer o plano original de Deus para a nossa família, o plano original de Deus para a família. E em tempos onde muitas das vezes aquilo que nós podemos fazer vai ser limitado diante aos tamanhos ataques de Satanás, o Senhor fala que a presença dEle é que guarda a nossa casa. A palavra do Senhor fala que se o Senhor não edificar, em vão trabalha os que edificam. Eu entendo que essa palavra está dizendo, os nossos esforços sempre serão limitados diante do poder e do cuidado do Senhor sobre a nossa casa. Talvez você possa estar olhando para mim e perguntando, mas todos nós aqui já temos a presença do Senhor na nossa casa. Todos nós aqui já somos crentes, já carregamos a presença do Senhor. Entenda que a presença do Senhor, ela está em todo lugar. Mas eu acredito que ainda assim, nesses tempos, nesses dias, ainda mesmo nós vimos a igreja, ainda mesmo nós congregando numa igreja, ainda assim muitas famílias têm desmerecido a presença de Deus dentro da sua casa. Ainda assim a presença do Senhor não tem tido a real reverência, o real lugar que ela precisa ter dentro do nosso lar. Porque o que vai fazer a diferença na nossa família é a presença de Deus. Irmãos, uma junção de pessoas, um homem, uma mulher, e dar sequência a filhos, pessoas totalmente diferentes, com personalidades diferentes, com caráter diferente, com sonhos diferentes, agrupados em um mesmo grupo, chamado família, onde tem que aprender a lidar um com o outro, a respeitar um ao outro, a individualidade, a diferença, o gênio de cada um, o tempo de cada um.
E sem a presença de Deus é impossível a gente ter um lar saudável. Cada um sendo ali movido no seu lugar, cada um vivenciando o papel que Deus instituiu desde que fundou a família. O marido no lugar de marido, a esposa no lugar de esposa e os filhos no lugar de filhos. E muitas das vezes nós falamos como família. E é normal às vezes a gente passar por cima, mas não entrar dentro da casa. Mas a grande verdade é que nesses dias o Senhor quer entrar dentro da casa. O Senhor quer tratar lá dentro dos relacionamentos. Porque não adianta a gente falar só por cima, ou falar posteriormente aquilo que nossos filhos serão lá na frente, aquilo que nossa família vai viver lá na frente, sem tratar o hoje, sem tratar as imperfeições que tem habitado na casa hoje, sem tratar o que tem causado a desestrutura de um lar. E muitas das vezes a gente precisa parar e analisar. Quais são as situações que desestruturam o teu lar? Quais são as situações que desestruturam o teu casamento? Quais são as situações que desestruturam o seu relacionamento com os seus filhos, as suas finanças, o seu trabalho? Porque quando a gente coloca a situação certa, a gente resolve da forma certa. Quando a gente entende aonde está desestruturado, aonde está sendo balanceado a estrutura, aonde não está tão firmado, a gente trata a área certa, o lugar certo, a situação certa. E a palavra do Senhor fala que a arca, que simbolizava, representava a própria presença de Deus, vai chegar na casa de Obed-edom. E eu fico tentando imaginar comigo como que era o contexto da casa de Obed-edom antes da arca chegar ali. Eu fico tentando imaginar, a palavra fala que Obed-edom teve zelo pela arca, por amor à arca. Ele cuidou bem, é tanto que a presença não causou dano lá dentro, só abençoou. Eu aprendo que quando nós temos zelo pela presença do Senhor como família, a presença do Senhor vai nos abençoar, vai nos prosperar. E talvez você possa dizer, não, nós não estamos aqui buscando as bênçãos do Senhor. Ei, meu irmão, Deus, Ele é Deus que abençoa sim. Ele é Deus que tem bênção sobre a sua vida, sobre a tua casa sim. Ele tem zelo por promessas, Ele estabelece sonhos e promessas e Ele zela por ela. Não é pecado você desejar que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua casa. Mas a maior bênção que Obed-edom recebeu foi a própria presença de Deus. Talvez, eu não sei se ele já tinha filho. A Bíblia fala que ele teve 8 filhos, mas eu não sei se nesse período ele já tinha filho. Talvez eu fico pensando, Obed-edom ensinando, dizendo, olha meu filho, tá vendo esta arca? Essa arca representa a presença de Deus, o Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que livrou os povos da guerra, o Deus que deu salvação. Está vendo esta presença aqui? Você deve temer esta presença, você deve amar, você deve ter zelo. Está vendo esta presença aqui? Não há nada dentro da nossa casa maior do que ela. É isso que o Senhor quer que nós entendamos. Porque a presença do Senhor vai facilitar o nosso convívio como família. Talvez muitas das vezes o casal, irmãos, são dias que famílias estão feridas. Muitas das vezes nós damos a mão ao nosso esposo, aos nossos filhos, mas estamos feridos. Relacionamento destrutivo, relacionamento de pai com filho quebrado, destruído. De alguma maneira o inimigo conseguiu saquear aquela relação. Relacionamento conjugal destruído, e nós colocamos muitas das vezes uma máscara e fazemos dizer que está tudo bem, quando na verdade o Senhor precisa tratar para que fique tudo bem. E a presença do Senhor vem fazendo isso. A presença do Senhor vem te dando a estrutura e a sabedoria para edificar esta casa. Em Mateus 7 diz que o Senhor compara a casa ao homem prudente, ao homem que edificou a casa sobre a rocha, ao que edificou sobre a areia. O homem prudente que edificou a casa na rocha, foi porque ele ouviu as palavras do Senhor, ele teve como base a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é a base de construção do nosso lar,
é a base de valores e princípios que devem estar e permanecer dentro da nossa casa, para que nós possamos combater toda a distorção de valores que o mundo tem pregado lá fora. Não basta somente a gente falar para os nossos filhos que nós servimos a Deus ou trazer para a igreja. Não basta só nós virmos à igreja, mas nós precisamos ser a igreja lá na nossa casa. Nós precisamos estabelecer um relacionamento familiar com Deus, porque quando esse relacionamento acontece, fica fácil pedir perdão quando a gente erra. Fica fácil reconhecer o erro. Fica fácil voltar atrás. Fica fácil disciplinar um filho debaixo da orientação de Deus. Mas acontece que o ativismo, acontece que a perfeição que as pessoas esperam de um grupo familiar tem maquiado todas as imperfeições e tudo aquilo que às vezes Deus precisa trabalhar em um seio familiar. Irmãos, não existe famílias perfeitas, existe famílias diferentes. Toda família tem problema. A casa que foi abalada, a casa que foi desestruturada, ela passou pelos ventos, pela chuva, combateram com aquela casa. Mas a casa que estava edificada na rocha também passou por essa situação. Sabe qual foi a diferença? Aonde esta casa estava firmada. Sabe qual é a diferença de nós como igreja para o mundo lá fora? Nós sofremos as mesmas situações. Assim como o ímpio, nós temos dificuldade nas nossas vidas financeiras. Assim como o ímpio, nós temos dificuldade no casamento com os filhos. Só que a diferença é que nós não estamos firmando a nossa casa na areia, nós estamos colocando sobre uma rocha inabalável. E o fato de nós estarmos construindo a nossa casa na rocha inabalável não vai dizer que nós não vamos passar situações difíceis. Não vai dizer que nós vamos ter uma família perfeita. Vai dizer que o Senhor vai ser a estrutura, o alicerce, a coluna, o fundamento necessário para que a nossa casa fique de pé no dia mau, no dia da adversidade. Porque grandes são as adversidades nesses tempos. Grandes são o número de divórcio. E quando a gente para estudar sobre a família, a gente consegue entender o que o inimigo tem feito no meio da família. Aí a gente acha que a gente não precisa reforçar as estruturas espirituais da nossa casa. Nós se preocupamos com uma expansão profissional, uma expansão financeira, até mesmo ministerial na nossa vida. Mas nós não se preocupamos com uma expansão espiritual, que vai te dar estrutura, que vai te dar base. Sabe, irmãos, eu lendo mais para frente, a Bíblia fala que os filhos de Obed-Edom trabalhavam no templo com ele, se tornaram homens fortes e capazes, líderes. Que Obed-Edom trabalhava no templo, que ele era levita. Irmãos, ele conhecia sobre a presença. Ele sabia tratar a presença, ele tinha intimidade com a presença. Ele sabia qual era o lugar daquela arca dentro da casa dele. Ele sabia o poder daquela presença. Não era qualquer ornamento que simbolizava a presença de Deus, era a própria presença de Deus. Nós temos que ter esse entendimento. É a própria presença de Deus na nossa casa. Podemos construir algumas proteções sobre os nossos filhos, mas a palavra do Senhor fala que nós somos limitados. O Senhor, Ele é onipresente. A Sol falou aqui no culto infantil e me marcou muito. Quando as crianças, quando os nossos filhos saem debaixo dos nossos olhos, elas continuam debaixo dos olhos do Senhor. Porque Ele vai com elas nas escolas, Ele está com elas em todo lugar. Então até debaixo dos nossos olhos a gente consegue proteger, mas chega um momento que eles precisam ir. E eu acredito que talvez se Obed-Edom já tivesse filho naquela época, talvez os amigos perguntassem: e aí, como é que é ter a Arca da Aliança dentro da sua casa? Como é que é ter a presença de Deus dentro da tua casa? Será que nossos filhos, eles conseguem reconhecer a presença de Deus dentro do nosso lar? Será que aquilo que a gente está construindo de valores no coração dos nossos filhos, de princípios, tem vindo da palavra de Deus?
tem vindo de qualquer outro lugar, nós receberemos sim muitas instruções que serão bem-vindas na criação dos nossos filhos, de muitos profissionais, de muitos livros, mas ainda assim, a palavra de Deus continua sendo um manual de instrução e aperfeiçoamento do caráter da vida dos nossos filhos. Irmãos, muitos casamentos machucados, porque quando nós não temos a presença de Deus dentro da nossa casa, quando nós temos às vezes, mas não entendemos a importância dessa presença, nós não temos o temor muitas das vezes de ferir o outro. Sabe o que faz muitas das vezes nós não ferirmos os nossos cônjuges, nós sermos pacíficos, manso? É a presença de Deus. Nós mulheres temos a tendência às vezes de sermos rinchosas, muitas das vezes insubmissas, e o que trata o nosso coração na submissão é a presença de Deus, porque muitas das vezes nós não queremos. Meninos, quer pregar junto? Amém, glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. É a presença de Deus. Irmão, menino, ele é abençoado, glória a Deus. Um dia ele vai estar aqui também. Então a presença do Senhor tem essa função na nossa vida. Irmãos, a presença de Deus anula decreto sobre a nossa casa. Às vezes nós banalizamos muito isso. Nós colocamos a presença de Deus apenas como um ato de fé. Não, a presença de Deus está aqui na minha casa, ela é bem-vinda, fica à vontade, Senhor. Mas nós não estabelecemos a presença de Deus como ela tem que ser estabelecida. Porque quando a presença do Senhor é estabelecida na nossa casa, irmãos, todos os decretos de Satanás sobre a nossa família têm que ser aniquilados. O telhado da nossa casa, quem cobre é o Senhor. Estamos sendo atingidos, flechados, os dardos estão vindo, mas a presença do Senhor vai ser a nossa defesa. Nós precisamos entender isso, que sem a presença do Senhor, não adianta a gente buscar pelos nossos esforços. A nossa família não vai estar guardada e protegida deste mundo. Não adianta só a gente acompanhar aquilo que talvez nos diz que se a gente fizer aquilo, a nossa família vai permanecer de pé. Não vai. Porque as famílias têm sido destruídas lá fora. Porque as famílias têm perdido a sua base, os seus valores, os seus princípios. Porque decidiram construir no fundamento do mundo, que é abalado, que é destrutivo, que não tem estrutura nenhuma. Mas quando nós decidimos construir, estabelecer a nossa casa na presença do Senhor, a presença do Senhor vem fazendo isso dentro de nós. E um tempo onde o rancor tem travado o coração. Irmãos, é muito triste quando a gente vê um rompimento de relacionamento. É muito triste quando você vê um filho que não fala com o pai, ou um pai que não fala com o filho. Só que às vezes a gente não quer tratar isso, a gente quer passar por cima. Porque o inimigo celebra essa destruição. Mas Deus, ele se entristece. Deus, ele fica triste, porque o desejo do Senhor é reestabelecer relacionamentos, é reestabelecer o relacionamento familiar, é que uma casa seja saudável, é que uma casa seja ornamentada pela sua presença, para que quando a gente passar situações difíceis, a gente entenda em Deus como fazer. A Bíblia fala que Davi consultava o Senhor quando ia pelejar. Senhor, eu devo ir. O Senhor falava, deve, Davi. Davi ia, o Senhor dava vitória. Senhor, eu devo ir. Não, Davi, agora você vai esperar. E o Senhor vinha e dava estratégia a Davi. E eu lendo essa palavra me marcou muito, sabe por quê? Muitas das vezes nós, como família, tomamos decisões que vai afetar diretamente na vida dos nossos filhos, na nossa vida conjugal, na nossa vida espiritual, sem consultar o Senhor. Aí a gente é derrotado, aí a gente perece, a nossa casa perece, a gente não sabe por quê. Mas será que você consultou o Senhor? Será que a presença do Senhor lá na tua casa tem esse lugar de ser consultado? Senhor, eu devo iniciar esse trabalho.
Senhor, eu devo permanecer nesse trabalho. Senhor, eu devo enviar o meu filho a este lugar. Senhor, eu devo tratar a minha esposa assim. Senhor, eu devo assinar esse negócio. Senhor, eu devo fazer isso. Consultar o Senhor é nos privar e nos livrar da gente entrar em furadas, em a gente tomar embarcações que vai afundar. É entender que o Senhor vai estar sempre te dando a direção certa, a condução certa. E a presença do Senhor faz isso. Tem o poder de nos calar quando a gente quer falar. Nós mulheres principalmente, quando a gente quer falar, quando a gente quer acusar, quando a gente quer bater de frente, o Senhor vem e fala: não. Uma mulher que tem a minha presença, ela é mansa, ela é pacífica, ela entende o tempo do silêncio, o tempo da fala, e ela se move no meu tempo. Irmãos, é só a presença de Deus faz isso, porque a nossa carnalidade quer agir por nós mesmos. E muitas das vezes, principalmente nós, mulheres cristãs, que temos princípios e valores a seguir dentro do nosso lar, temos a responsabilidade de zelar com isso, para que tudo esteja em ordem. E muitas das vezes o homem, irmãos, muitas das vezes o homem sai desse lugar. Às vezes a gente fala: não, um homem que anda na presença do Senhor não perde a direção em Deus, perde sim. E às vezes é necessário realinhar a rota, voltar lá atrás, voltar a consultar o Senhor, voltar a pedir o Senhor para saber lidar com a esposa, voltar a pedir ao Senhor para saber educar os filhos, voltar a pedir sabedoria ao Senhor para saber liderar suas finanças, o seu trabalho, a sua profissão, voltar para pedir sabedoria ao Senhor para ser o homem que vai zelar pela saúde espiritual, material do seu lar, voltar ao lugar certo, porque a grande dificuldade nossa é se mover no lugar errado e não entender que a presença do Senhor é que vai nos ensinar a ser essa família que não vai perder o plano original dele para nós. Existe um plano perfeito de Deus para a família, irmãos. Nós não podemos aceitar que Satanás venha distorcer os valores e a gente tome isso agora como a realidade de uma família. Não! A realidade de uma família ainda continua sendo o plano perfeito de Deus, o propósito original de pai, mãe e filhos, onde os princípios e valores da palavra é ensinado dentro do lar, onde o casal se move debaixo da presença de Deus, onde o casal entende que a sua maior aliança é a aliança que ele tem com Deus. Irmão, antes de você ter uma aliança com seu esposo, você tem uma aliança com Deus. Esposa, antes de você ter uma aliança com seu esposo, você tem com Deus. E quando a nossa aliança com Deus, quando o nosso relacionamento com Deus está saudável, nós conseguimos dar continuidade a um relacionamento saudável àqueles que estão à nossa volta. Mas quando nós nos distanciamos desse relacionamento, quando nós não entendemos o poder da presença de Deus na nossa casa, fica difícil conviver. Fica difícil respeitar as diferenças. Fica difícil entender o momento. Irmão, nós somos pessoas diferentes. A sua esposa é diferente. A sua esposa tem um tempo diferente. Talvez a sua esposa está em uma estação diferente, em um tempo diferente, com emoções diferentes, com sentimentos diferentes, com sonhos diferentes. Você também, homem, você é diferente. Talvez você está projetando algo diferente, está em um tempo diferente, às vezes está calado. Mas quando a presença de Deus é aquela aliança ali do casal, o Senhor entrega o coração do homem, o coração da mulher, e Ele consegue olhar para ela como Cristo olha para a igreja, sentir o que ela está sentindo, tentar entender o que ela precisa que entenda dela. Quando a mulher tem o coração do homem, ela entende o silêncio. Ela entende porque ele saiu para trabalhar e voltou calado. Ela respeita aquele momento. Sabe, quando os dois perdem ali o relacionamento. E talvez a gente possa estar olhando, não, isso não acontece. Acontece, irmãos. Acontece em todos os lares. Todo lar tem dificuldade, todo lar passa dificuldade. A diferença é que a dificuldade do lar de um não é o lar do outro.
Talvez a dificuldade que eu tenho na minha casa não tem na casa da pastora Aline. Mas talvez a dificuldade que tem na casa da pastora Aline não tem na casa do pastor Leonardo. E aí entra a empatia com as famílias. A gente olhar para a família do outro e não comparar com a nossa. A gente olhar com carinho a família do outro, a situação que aquela família está passando e não julgar. Porque talvez naquela situação que aquela pessoa está passando, você está resolvida. Mas existe alguém resolvida na situação que você está passando. Aí nós somos ensinados a não julgar. Quantas mães que têm os seus filhos na presença do Senhor, principalmente crentes, isso aqui não é mentira, julgam as mães que não estão com seus filhos na presença do Senhor. Houve algum erro na criação, falharam em algum lugar, oraram pouco, ensinaram pouco, nunca entendeu o que aquela mãe fez para que aquele filho amasse ao Senhor, obedecesse ao Senhor, temesse ao Senhor, por mais que em algum momento aquela pessoa se desviou, mas nunca entendeu. Mas eu ainda estou com meu filho aqui, ele está na presença do Senhor. Então eu não me incomodo se tem uma mãe chorando pela vida de um filho. Irmãs, eu quero falar algo para vocês. Se vocês têm filho que não estão na presença do Senhor, nunca desista de orar pelos filhos de vocês. Satanás vai tentar dizer que nunca vai acontecer. Satanás vai tentar minar suas forças. Vai tentar minar a sua vida de oração, a tua cobertura sobre a vida desse filho. Irmãos, eu conheço uma mulher que orou 10 anos pela vida de um filho. E durante 10 anos ela ouviu, deixa pra lá, não tem jeito, deixa pra lá, não tem jeito. E ela falava, eu sei o que eu ensinei, eu sei o que eu lancei no coração, então eu não vou desistir. Irmãos, hoje esse rapaz, esse homem, está na presença do Senhor, tem um zelo incrível pela obra do Senhor. É o meu irmão. A minha mãe orou 10 anos, meu irmão ficou preso 10 anos, sem ver a luz do sol. Durante 10 anos ela ia naquele presídio e ela falava, eu vou vir todas as vezes porque eu creio que Deus vai restaurar a vida do meu filho. Foram 10 natais ela falando, um dia ele vai estar aqui. Foram 10 viradas no ano na igreja, ela falando, um dia ele vai passar a virada dentro da igreja. Irmãos, e hoje meu irmão está firmado, tem um zelo incrível pela obra do Senhor. Leandro outro dia estava até falando, como seu irmão é zeloso pela casa do Senhor. Eu falei, porque um dia teve um joelho que não ouviu o mundo lá fora, mas ouviu aquilo que o Senhor já tinha declarado no coração dela. Existem mães, infelizmente, se cansando, olhando com a expectativa humana, com o olhar humano, e vendo apenas aquilo que está debaixo dos seus olhos. Mas irmãos, a fé é você ver lá na frente que você não está vendo hoje. É você ver lá na frente, visual lá na frente, a estrutura que teus filhos terão em Deus que não tem hoje. Porque se a gente se move pelo hoje, a gente morre hoje. Se a nossa família se move pelos padrões do mundo hoje, a gente morre hoje. Mas nós não caminhamos na terra, nós caminhamos no céu. E caminhar no céu é estabelecer o céu dentro da nossa casa. É realmente estabelecer o céu dentro do nosso lar. É não só vir à igreja, não só estar nos cultos, mas entender que o senhorio da nossa casa, ele é do Senhor. Ele sempre será do Senhor. E as mesmas lutas que estão vindo, vai pegar todos nós. Porque a palavra fala que aquelas duas casas foram atingidas pelas mesmas situações. Mas tinha um fundamento, uma base de sustentação, a rocha. E Jesus, ele representa a nossa rocha inabalável. Talvez você está aqui hoje, e por mais que a gente queira aparentar, está tudo bem, tudo em perfeita ordem, talvez existe uma areazinha lá. Talvez a família que está em perfeita ordem com a vida profissional está em desordem com a vida espiritual. Talvez a família que está em perfeita ordem com a vida espiritual está em desordem com a vida financeira. Talvez a família que está em ordem com a vida financeira está em desordem com o casamento. Talvez o casal que está em ordem no relacionamento entre os dois está em discórdia e desordem em relacionamento com os filhos. Você entende que não tem para onde fugir? Que cada família, cada lar
existe uma situação que Deus precisa operar. Mas a presença do Senhor, ela vem aniquilando os decretos de Satanás sobre a nossa casa. Talvez Satanás já ditou que não vai ser, que não vai conseguir, que não vai adiante. O Senhor vem removendo todos esses decretos. Sabe por quê? A palavra traz à existência aquilo que não existe. A palavra faz haver aquilo que ainda não é. A palavra do Senhor estabelece sobre a nossa casa coisas que jamais nós poderíamos estabelecer. A palavra do Senhor, a presença do Senhor tem poder de mudar a geografia da nossa família, o contexto que a nossa casa vive hoje. Ele muda esse contexto, sabe por quê? Porque é necessário que famílias estejam totalmente saudáveis, equilibradas, edificadas na rocha, para que nós venhamos ter igrejas fortes nesses dias. E do que é constituído uma igreja, uma casa de oração de famílias? E por que o inimigo tenta distorcer os valores e destruir a família para atingir a igreja? Porque se as famílias estão em desordem, destruídas, não entende o seu lugar, não entende o plano original de Deus, a igreja também sofre com esse impacto. A nossa igreja sofre, irmãos, porque nós não queremos ver aqui só a esposa, só o filho, só o pai. Nós queremos ver uma família completa, como assim o Senhor deseja. É claro que hoje, talvez nem todo mundo na tua casa serve ao Senhor, mas eu estava lendo a Bíblia e algo me chamou muita atenção. Nicodemos, ele era um homem de oração, e ele orava, e a palavra do Senhor fala que Deus manda um anjo buscar Pedro e vir na casa de Nicodemos. E Pedro vem na casa de Nicodemos e prega ali, e o evangelho ainda não tinha chegado até ali, e toda a casa de Nicodemos é salva, de Cornélio, irmãos, perdão, estou trocando Cornélio com Nicodemos, perdão, irmão, e a casa de Cornélio é alcançada, é salva. Irmãos, a oração atrai o olhar de Deus para dentro da tua casa. A oração anula decretos, porque o Senhor envia anjos ao teu respeito e a respeito daqueles que você ama e está orando. Olha só, pela oração de Cornélio, o Senhor manda Pedro ir lá dentro da casa dele. Pedro prega o evangelho, o Espírito Santo desce naquela casa. A salvação dentro daquele lar. Você entende? A Bíblia não fala que foi a mulher e os filhos de Cornélio que estavam orando, foi apenas ele. Você entende que às vezes depende de um. Paulo fala, por esta causa eu me ponho de pé, a causa de Cristo, mas nós estamos aqui se colocando de pé pela causa da nossa família. Será que realmente nós estamos dispostos a se colocar de pé por esta causa? A entender o que o Senhor quer fazer nesses dias dentro do nosso lar, a entender que não dá mais para ter meia presença, mas a totalidade da presença de Deus tem que estar dentro da nossa casa. Eu estava ouvindo hoje uma pesquisa, e o pastor falando sobre os divórcios, sobre o número de casais da igreja que tem se divorciado. Irmãos, por que você acha que isso acontece? Alguém ali perdeu o contato com Deus. Porque às vezes Deus não precisa de dois, Ele precisa de um. Ele só precisa de um que acredite no plano original de Deus. Deus só precisa de uma mãe que acredite que as promessas dele sobre a vida do seu filho vai se cumprir. Deus só precisa de um parentesco que acredite que o seu irmão, a sua sogra, o seu sogro, o seu pai ou sua mãe um dia vai servir ao Senhor. Porque o Senhor não quer colocar só eu na arca, Ele quer colocar toda a minha casa. O Senhor não quer ver você entrando e a tua família ficando para trás, não. Olha que lindo, vem Noé, entra na arca, você e toda a sua família, não foi só Noé não. Não, Noé, como só você era temente a mim, só você vai entrar. Não foi isso que Deus falou. Entra com toda a tua família. O fato talvez de ser hoje um ou dois tementes dentro do lar não anula que os demais não vão herdar a salvação. Mas quer dizer que aqueles dois que temem ao Senhor está na função de ligar aqueles com Deus, está na função de estabelecer aquele relacionamento com Deus, está na função de ser agente transformador dentro da sua casa. Porque
quando nós somos esse agente de transformação dentro do nosso lar, irmãos, a casa, ela é combatida. A casa tem combates, mas eu vou te falar, a resistência que vem do alto é inabalável. Não é uma palavra de motivação, porque aqui tem homens e mulheres que caminham com o Senhor e sabe quantos ventos bateram na sua casa, quantos combates a sua família teve que enfrentar, quantos combates no seu casamento, quantos combates na vida dos seus filhos, quantos combates, mas você sabe o que te fez permanecer até aqui, foi o firme fundamento da palavra do Senhor. Então nessa noite eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero que nessa noite nós declaramos essa frase que Paulo falou. Por esta causa eu me ponho de pé. Paulo estava falando da causa de Jesus. Mas nessa noite eu quero que você traga essa causa à sua família. Se você está disposto a se colocar de pé pela causa da tua família, pela vida do teu filho, pela vida do teu esposo, pelo teu casamento, pelo teu ministério, pelo teu trabalho, pela tua empresa, seja lá o que rege a tua casa, o que faz parte dos sonhos e projetos da tua família. Eu gostaria que você começasse a orar aí agora no teu coração. Eu falo, Senhor, se até agora eu estava colocando a minha casa sobre a areia, um lugar que vai ser facilmente abalado, que não vai ter estrutura para suportar as guerras de Satanás, que não vai ter estrutura para aguentar os ataques de Satanás. Nessa noite eu decido colocar minha casa na rocha, firmar minha casa na rocha, e a palavra chama de prudente o homem e a mulher que edifica a tua casa na rocha. Você é sábio, você é inteligente, você entende que é a rocha, é Cristo que não vai te deixar ser abalado, porque por nós mesmos nós somos abalados sim, somos abalados nas nossas emoções, somos abalados no nosso espírito, na nossa mente, no nosso corpo, mas por Cristo nós somos resistentes. Então declare nesta noite com fé. É o último culto de família, faz valer a pena cada semente que foi plantada nesse altar, cada direção que a tua casa recebeu. Você teve instrução de onde fundamentar a tua casa, você recebeu palavras proféticas da geração futura sobre os teus filhos, você teve a revelação que a presença de Deus é o único telhado de proteção sobre a nossa família. Então faça valer a pena. Comece a trazer agora no teu coração qual é a causa que hoje você está se colocando de pé. Traz a existência no mundo espiritual o que ainda não existe. A causa é teu filho, coloque ele. A causa é teu casamento, coloque ele. A causa é tua vida profissional, coloque ela. A causa é tua vida espiritual, coloque ela. A causa é tua vida sentimental, coloque ela, irmãos. Porque você não está colocando sobre a areia, você está colocando sobre a rocha, sobre a presença do Senhor, dizendo: olha aqui, Senhor, no meu controle, nas minhas forças, no meu cuidado vai perecer mesmo, mas a partir do momento que eu trocar o lugar que eu estou plantando, regando e cuidando e estabelecendo a minha casa, ela vai prevalecer. Vai vir os dias maus, vai vir, irmãos. Teremos que enviar os nossos filhos, teremos. A nossa casa vai ser combatida, vai ser combatida. O fato da gente permanecer e pertencer ao Senhor não isenta os combates no nosso lar, mas nós iremos permanecer, porque o Senhor, Ele é forte, Ele é poderoso. Ele anula todo decreto de Satanás, Ele lança fora toda palavra contrária, Ele restabelece relacionamentos que estavam quebrados, Ele restaura alianças que se desfez, Ele restaura emoções que se perderam no caminho, Ele anula todo sentimento de remorso na vida do coração de um homem, de uma mulher. Ele estabelece o amor, e o amor gera o perdão, e o perdão gera liberdade para fluir em Deus, sem nenhum peso, sem nenhum ressentimento. Então comece a orar agora.
Eu queria chamar você aqui na frente. Se você realmente, irmãos, é só se você realmente tem uma causa para se colocar de pé hoje diante de Deus. Se você não tem, nem vem. Mas se você tem uma causa hoje, o mundo espiritual está ativo neste lugar. Sabe qual é o nosso maior erro como igreja? É achar que esse ambiente não é um ambiente de atmosfera milagrosa, que Deus opera milagres, que enquanto você está aqui orando, Deus está enviando anjos lá a fazer aquilo que você não pode fazer. Enquanto você está aqui falando, Senhor, eu quero a tua presença dentro da minha casa, o Senhor está dando livramento lá onde você não pode dar. Enquanto você está aqui, o Senhor está indo lá abrindo portas que você não pode abrir. Mas é para quem crê, é quem declara, eu estou me colocando de pé, Senhor. Eu não vou ficar prostrado, não. Satanás está atacando, mas eu vou contra-atacar com a tua palavra. E a tua palavra diz que a minha casa é mais que vencedora em Cristo Jesus. Os meus filhos, você pode entrar nessa atmosfera, ela está aberta nesse lugar. Não é emoção, é a presença do Espírito Santo. Ela tem poder de vir a um lugar e estabelecer, mudar decretos. Senhor, começa a mudar decretos nessa noite sobre famílias. Começa a mudar a geografia. Começa a mudar o ambiente dentro de casa. Quando você chegar lá, o ambiente não vai ser de guerra mais não, porque a presença está lá estabelecendo um ambiente de paz. Porque o Senhor nos deixa a paz que excede todo entendimento. Talvez você está aqui nessa noite e fala, Senhor, eu não estou entendendo esse tempo. Eu não estou entendendo essa circunstância. Eu não estou entendendo porque a minha família chegou nesse lugar. Porque nós temos que passar por isso. Mas eu estou confiando. E eu estou me colocando de pé por esta causa. E eu anulo agora no inferno todo decreto de Satanás, Senhor. Senhor, se tem algo a ser restabelecido, pode restabelecer, Pai. A casa é tua. A casa é tua, Senhor. Eu ainda acredito no ambiente profético. Eu ainda acredito no ambiente onde palavras proféticas nos encontram, onde palavras de libertação nos encontram. Eu acredito no plano original da família. Eu acredito que o plano original não vai ser mudado nesses dias. O mundo pode deixar mudar, mas nós não vamos deixar. Nós vamos alicerçar a nossa casa sobre a rocha. É um tempo novo, irmãos. É um tempo novo sobre a igreja do Senhor. Famílias fortes, igreja forte. Famílias fortes, ministério forte. Família bem sucedida, ministério sucedido. O nosso maior ministério continua sendo a família. O nosso lugar de conquista continua sendo a nossa casa. Toda conquista não pode anular o fracasso de um lar. Então, irmãos, que nesta noite você entenda isso. Comece a você, porque você sabe qual é a causa. Comece a você a colocar no altar do Senhor. Comece a orar agora. Comece a orar pela tua casa. Comece a orar pelos teus, pela tua parentela. Comece a trazer a lembrança, as promessas. Ei, as promessas não foram anuladas. Elas não estão esquecidas, elas estão aí. Comece a trazer à tona o que o Senhor falou sobre o teu filho. O que o Senhor falou sobre o teu casamento, sobre o teu esposo. O que o Senhor falou que você conquistaria. Porque Ele tem bênçãos. Ele tem bênçãos espirituais. Ah, Senhor, fica à vontade. Fica à vontade nesta hora, Senhor. Nós acreditamos sim no plano original do Senhor sobre a nossa casa, Pai. E nós queremos tomar posse de todas as promessas, Pai. Senhor, se até hoje estava firmado na areia, Pai, havia inconstância, Pai, estávamos sendo vencidos, Pai. Hoje, Pai, nós não seremos mais, ó Deus, porque nós estamos colocando no lugar certo, Pai, na Tua presença, Pai.
usamos mais de uma simbologia representando a presença de Deus, porque a própria presença está lá. A própria presença está lá. Ela te ajuda, ela te fortalece, ela te ergue quando você está caído. Oh Pai, Senhor, no nome de Jesus, cada pessoa aqui na frente, Pai, cada causa apresentada diante do Senhor, o Senhor é o único que pode resolver. O Senhor é o único que pode mudar, Pai. Por isso nós apresentamos a Ti, Senhor. Coloque uma nova expectativa no nosso coração como família, Pai. Coloque um novo olhar, Deus, sobre a nossa família dentro de nós, Pai. Coloque uma percepção nova dos propósitos do Senhor sobre a nossa casa. E anula nessa noite todo o decreto do inferno, Pai. Que possamos voltar para nossa casa, Pai, e se encontrar com a Tua doce presença naquele lugar, no nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Você que recebeu essa vitória sobre a sua vida, aplauda mais forte ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Parece que esse tempo que a Albiane ficou longe, ela foi recarregando, né, para poder. Amém ou não? Glória a Deus, que Deus te abençoe muito, filho. Deus te abençoe demais. Amém, sua casa. Irmãos, quando a gente lê esse texto que a Albiane trouxe aqui de 2 Samuel, desculpa, parece, né? Quando a gente não tem intimidade com a palavra, o que nos parece é que Davi pegou um camarada que estava na beira da estrada e falou assim: ó, leva a arca para sua casa, deixa lá, depois a gente resolve o que faz. Mas quando a gente tem intimidade com a palavra, a gente vê que Obed-edom não era um cara qualquer. Obed-edom era filho de Jedutum, levita, que trabalhava dia e noite diante do tabernáculo ali, e a Bíblia nos mostra que os seus filhos estavam com ele, trabalhando na obra, no reino, cuidando da presença. Obed-edom não era um cara que a gente chegava e falava assim: não, foi pego no laço, Davi ficou com medinho. Não, Davi pegou e falou assim: vai para casa de Obed-edom, porque ele sabe cuidar da arca, porque o seu pai o ensinou a cuidar da presença. Gente, é muito forte isso para nós como família. Sabe, o que a gente está vendo aí, e é engraçado que a gente sabe. Quer ver como é que você sabe? Irmãos, acho que foi ontem ou anteontem, eu vi o vídeo de uma passeata, né, de uma parada gay aí, cantando frases de efeito, falando: nós vamos atrás dos seus filhos, nós vamos em busca dos seus filhos. Estava em inglês, aí como eu domino muito bem o inglês, falei: Letícia, o que eles estão falando é verdade, o que estão aí? A Letícia falou: pai, é isso mesmo que eles estão falando. Para não publicar nada sem saber, né, irmão? A gente tem que tomar cuidado também. Letícia falou: pai, o que eles estão falando é isso mesmo. Pode esperar que a gente está indo atrás dos seus filhos. Tem um coral gay cantando que eles estão vindo atrás dos nossos filhos. Aí a gente fica criando uma situação hoje, né,
chegaram para mim hoje e falaram assim: pastor, na sessão da tarde, um filme com homossexuais, aquele negócio todo. Queridos, deixa eu só resumir para você aqui. Nossa briga não é contra os homossexuais. A nossa briga é contra o pecado. Se o seu filho, se a sua filha não souber o que é pecado, vai ser muito difícil você resgatar ele das mãos desse espírito do anticristo que está tentando não tornar os nossos filhos homossexuais, mas tornar os nossos filhos praticantes do pecado. A nossa casa não é um apelo, irmão. Meus filhos estão tudo criados, graças a Deus. Tem um que está meio assim, meio lá, meio cá. Mas eu já entreguei para o pai dele. Falei assim: é do Senhor, o Senhor é que cuida agora. Porque o meu papel agora é só orar. As minhas filhas estão, a minha filha está aqui, a outra está lá, me abandonou, está fazendo até curso para entrar na outra igreja. Mas amém, estão na presença do Senhor, sabem o que é certo e o que é errado. Pai, mãe, não se omita. Esposo, esposa, porque a gente prega muito para a família, a gente vai muito na questão de pai e mãe, filhos. Mas esposo e esposa, cuide do seu casamento, cuide da sua aliança. Separação não pode estar no pensamento de crente nenhum. Essa palavra separação não pode estar no pensamento de crente. Ah, pastor, o senhor não conhece minha mulher, o senhor não conhece meu marido, então por que você casou? Agora já era, neném. Ou você vai para os pés do Senhor e tenta acertar as coisas, irmão, ou você pede a morte. É facinho. Clama ao Senhor: Senhor, me mata, Senhor, me leva, eu não aguento mais, eu não posso separar, mas o Senhor me matar só pode. Faça isso e pronto. Agora a gente precisa estar comprometido com o Senhor. No culto de casais, minha esposa trouxe aqui, irmão, rapaz, talvez ela trouxe de uma maneira assim, direta, mas não é curso que vai salvar seu casamento, não é estudo que vai salvar seu casamento. O que vai salvar seu casamento, sua casa, seu lar é Jesus. É você olhar para sua esposa, sabe, e olhar e falar assim: rapaz, o meu sogro, o pai dela, é o Deus Todo-Poderoso. Então eu tenho que melhorar meu tratamento com essa mulher. É você olhar para o seu marido e pensar a mesma coisa: o meu sogro é o Deus Todo-Poderoso. E assim nós vencemos, irmãos. Então pensa nisso. Tudo isso que o Espírito Santo trouxe através da voz da Albiane e de todos aqueles que passaram nesse altar, nos impulsiona a cuidar do nosso lar, da nossa família, da nossa casa, como Cristo deseja que nós venhamos a cuidar. Porque daqui a pouco você estará chorando por outra coisa. Está muito violento a ação do mundo contra a nossa casa. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então cuide da sua casa. Pai, mãe, tire um tempo para divertir, para cuidar com os seus filhos, para falar de Jesus para eles. Porque se você não falar de Jesus para eles, eles não vão identificar o que é pecado lá fora. Amém? Queridos, domingo, escola bíblica, às 8:30 da manhã, um café da manhã aqui preparado, para poder a gente começar um novo semestre,
Amém? Vamos falar sobre o livro de Hebreus. Você lê o livro de Hebreus em 1 hora e meia mais ou menos. Você consegue ler o livro de Hebreus, então já vai estudando, já vai se acostumando, porque nós vamos nos aprofundar no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, na escola bíblica. À noite, Santa Ceia, não falte. Vamos renovar nossa comunhão com Cristo. Vamos comer da sua carne e beber do seu sangue, para que Cristo possa estar em nós. Amém? Sábado, dia 1º, nós temos duas coisas no sábado. Para os homens, cadê o homem aqui? Homem. Rapaz, vocês demoraram. Meu Deus. Homem. Amém. Rapaz, você que é homem, nós estaremos aqui a partir do dia 1º ao dia 7, 5 horas da manhã em oração. Então venha para a oração, cuidar da sua casa, da sua hombridade, amém? Então nós estaremos aqui os homens. E à noite, sábado à noite é o nosso culto de primícias. Às 19h30 vamos estar celebrando ao nome santo do Senhor, que nos deu mais, se tiver da vontade dele, nos dar mais um mês aí, para a glória dele. Vai ter mesa, amém? Vai ter mesa no culto de primícias. Então, aqueles que podem contribuir com a mesa, traga aí o seu prato especial aí, em nome de Jesus, amém? Desculpa, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua glória sobre este lugar, por essa palavra forte, ó Deus, e maravilhosa, que o Senhor ministrou através da tua filha. Pai, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos aqui. Mais uma vez eu quero liberar uma palavra de bênção sobre cada família aqui representada. Pai, que o Senhor seja o centro de cada lar aqui representado, e que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Pai. Leva o teu povo em paz, que a graça, que o poder e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Vão em paz, Deus abençoe, em nome de Jesus. We are connected to Him. If I am in Christ and He is in me, then I have everything I need. Been so good, He been so good, good. So good. He been so good, he been so good, he been so good to me. He been so good. Oh, you are so beautiful. Here in your holiness, Lord, I want nothing less. So I let my heart confess. You are so beautiful. Before your majesty, you showed me love when all I felt was tragedy. That's why I'm glad to sing. You are so beautiful. Everything you do is so unusual. You snatched me straight out that funeral. Ooh. I can't wait to see your eyes one day. I've been thinking about it, and it's a blessing just to think that I could think about it. I know some people been searching and so they drink about it, but for the cup I drink from will never run. It's what my life on. Asked for a light vest, he said, son, this is lifelong. Holy Spirit driven, had to learn to keep the brights on. Putting God in a box like seeing Shaq with some tights on. Well, I been loosened by the grip of the python. I shed skin, new hymns, I got Christ on. Here in your holiness, Lord, I wanna
40 million miles of road. That's a whole lot of road. There's only one that leads to life. As I'm sitting on this plane, could be my last breath, but I ain't scared of death, cause I got my God in me. And if I die today, I know he did his job with me, and I still lift up your name, cause you are so beautiful. Here in your holiness, Lord, I want nothing less, so I let my heart confess. You are so beautiful, and before your majesty, you showed me love when all I felt was tragedy, and that's why I'm glad to sing. I will fear no evil. The Lord is my shepherd. The life of the godly is full of light and joy, but the light of the wicked will be snuffed out. Here in your holiness, Lord, I want nothing less, so I let my heart confess. You are so beautiful, before your majesty, you showed me love when all I felt was tragedy, and that's why I'm glad to sing. In every moment, every triumph, every tragedy, His is the only beauty that remains. We are connected to Him. If I am in Christ and He is in me, then I have everything I need. Been so good, he been so good, good. So good. He been so good, he been so good, he been so good to me. He been so good. Oh, you are so beautiful. Here in your holiness, Lord, I want nothing less, so I let my heart confess. You are so beautiful, before your majesty, you showed me love when all I felt was tragedy, and that's why I'm glad to sing. You are so beautiful, everything you do is so unusual. You snatched me straight out that funeral. Ooh, I can't wait to see your eyes one day. I've been thinking about it, and it's a blessing just to think that I can think about it. I know some people been searching and so they drink about it, but for the cup I drink from will never run. It's what my life on. Asked for a light vest, he said, son, this is lifelong. Holy Spirit driven, had to learn to keep the brights on. Putting God in a box like seeing Shaq with some tights on. Well, I been loosened by the grip of the python. I shed skin, new hymns, I got Christ on. Here in your holiness, Lord, I want nothing less, so I let my heart confess. You are so beautiful, before your majesty. 40 million miles of road. That's a whole lot of road. There's only one that leads to life.
As I'm sitting on this plane, could be my last breath, but I ain't scared of death, cause I got my God in me. And if I die today, I know he did his job with me, and I still lift up your name, cause you are so beautiful. Here in your holiness, Lord, I want nothing less, so I'll let my heart confess. You are so beautiful, and before your majesty, you showed me love when all I felt was tragedy, and that's why I'm glad to sing. I will fear no evil. The Lord is my shepherd. The life of the godly is full of light and joy, but the light of the wicked will be snuffed out. Here in your holiness, Lord, I want nothing less, so I'll let my heart confess. You are so beautiful, before your majesty, you showed me love when all I felt was tragedy, and that's why I'm glad to sing. In every moment, every triumph, every tragedy, his is the only beauty that remains. We are connected to him. If I am in Christ and he is in me, then I have everything I need. Been so good, he been so good, good. So good. He been so good, he been so good, he been so good to me. He been so good. Oh, you are so beautiful. Here in your holiness, Lord, I want nothing less, so I'll let my heart confess. You are so beautiful, before your majesty, you showed me love when all I felt was tragedy, and that's why I'm glad to sing. You are so beautiful, everything you do is so unusual. You snatched me straight out that funeral. Ooh, I can't wait to see your eyes one day. I've been thinking about it, and it's a blessing just to think that I can think about it. I know some people been searching and so they drank about it, but for the cup I drink from will never run. It's what my life on. Asked for a light vest, he said, son, this is lifelong. Holy Spirit driven, had to learn to keep the brights on. Putting God in a box like seeing Shaq with some tights on. Well, I been loosened by the grip of the python. I shed skin, new hymns, I got Christ on. Here in your holiness, Lord, I want nothing less, so I'll let my heart confess. You are so beautiful, before your majesty. 40 million miles of road. That's a whole lot of road. There's only one that leads to life. As I'm sitting on this plane, could be my last breath, but I ain't scared of death, cause I got my God in me. And if I die today, I know he did his job with me, and I still lift up your name, cause you are so beautiful. Here in your holiness, Lord, I want nothing
I will fear no evil. The Lord is my shepherd. The life of the godly is full of light and joy, but the light of the wicked will be snuffed out.